Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô com saudade de vocês. Saudade da escola. Bom, gente, olha só. Em primeiro lugar, eu quero pedir a vocês que vocês coloquem a presença, vocês aí, tá? E outra coisa, se tem alguém ainda tá me devendo o mapa mental, por favor, me envie até hoje ainda, tá? Até de tarde, tá bom? Agora de manhã, me envie, porque esse mapa é importante, vale nota, ok? Então vamos lá. Coesão e coerência. Esse conteúdo, ele não está muito longe do que vocês acho que já viram, né? Algumas coisas vocês já viram. Mas vamos ver que da coesão e coerência, o texto dissertativo, né, que nós vamos entrar ainda, vai ser muito importante, tá? A coesão e coerência são mecanismos fundamentais na construção textual. Para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Além disso, deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Então vamos lá. Coesão textual. A coesão é um resultado da disposição da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre as frases, período, parágrafos de um texto. Ela colabora com sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Então, gente, olha só, coesão textual, ela vai acontecer entre os períodos das frases, por exemplo. Você vai usar um conectivo para fazer isso, né? Estava chovendo muito, vírgula, mas Leonardo resolveu não faltar à aula. Tem um período, né? Tem 2 períodos. E está ligado pela conjunção adversativa mães, tá? Nós, aqui quando vemos em redação, né, nós vamos usar a palavra conectivo. Mas conectivo o que é, professora? Conectivo pode ser uma conjunção, pode ser um pronome, pode ser um advérbio, pode ser pronome que seja pessoal, demonstrativo. Então, esses tipos de conectivos, né, que a gente chama, a gente não vai falar qual o conectivo da frase, eu não vou falar qual é a conjunção que está ligada, não, já você tem que saber. É uma conjunção, é uma conjunção adversativa. É uma conjunção explicativa. Então, você tem que saber qual é o tipo de conectivo que tá ali, ó. Agora, por que é importante para um texto você saber usar a conjunção? Porque se você não souber usar a conjunção correta, o seu texto vai ficar desconexo, sem sentido. Por isso a palavra coesão e coerência, tá? A coesão, ela vai então agir mais entre os períodos na frase, tá? Entre os períodos, então. Ok? Coerência textual. A coerência é a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua argumentação, resultado especialmente do conhecimento do transmissor da mensagem.
Um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência, a eficácia da leitura. Assim, a incoerência não só é uma questão de conhecimento, decorre também de uso de tempos verbais e da emissão de ideias contrárias. Também, os tempos verbais, tá, gente? Os tempos verbais, aí você começa usando uma frase, né? Está no tempo verbal, vamos supor, no pretérito, aí vai presente, aí termina no pretérito, e não pode. Tem que haver uma coerência. A coerência textual, ela é diferente da coesão porque ela acontece, não é mais nos períodos, tá? Ela acontece nas partes do texto, entre uma parte e outra. Então, vamos supor que você comece a falar na introdução de uma forma e chega no meio no desenvolvimento, você fala de outra forma, que não tem nada a ver com o que você escreveu acima, e o pior, você termina sem ter nada a ver com nem de cima ou de... Então, aí, meu filho, ficou incoerente total. Eu falei assim, bom, isso aí é coisa de maluco, tá? Verdadeiramente é. Por quê? Porque você tem que ter uma coerência. Para isso, existem também os conectivos, tá? Os conectivos também vão ajudar. Que tem o conectivo de você apresentar o assunto, né? O introdutório. Tem também o conectivo para o desenvolvimento e tem também para finalizar. Quando você finaliza, né? Vamos supor que você pode colocar em sumo, vírgula. Todas as coisas, em suma, eu já estou sabendo. Já finalizou, já concluiu, já. No desenvolvimento, dá continuidade a quem? A introdução. Ah, tá. Então, vamos lá. Dando continuidade ao que falamos acima, pronto. Entendeu, gente? É onde vai os conectivos da coerência textual vão entrar aí, ó, tá? Entre uma parte e outra. Aqui tem alguns exemplos de falta, né? Não, falta antes de coerência mesmo. Peraí. Coerência. O relatório está pronto, porém estou finalizando até agora. Olha bem, processo verbal acabado e inacabado. Isso aqui é o quê? Falta de coerência. Ele é vegetariano e gosta de um bife muito mal passado. Os vegetarianos são assim classificados pelo fato de se alimentar apenas de vegetais. Então, já viu? A incoerência aí é textual, contextual também, tá? Há uma incoerência, tá? Às vezes ele está falando numa oração, né? A incoerência, às vezes, acontece dentro de um texto. Você vai ler o texto, está falando de frio, falando e vai e usa alguma coisa que fale do calor. Mas eu vou botar uma camiseta. Enfim, é tudo que você vê que não faz sentido, não sei, que não está batendo. Não está batendo? Então você apaga, meu filho. Apaga, porque não vai ficar bom até o final, não. Entendeu? Vamos lá. Os fatores de coerência. São inúmeros os fatores que contribuem para a coerência de um texto. Tendo em vista a sua abrangência, vejamos alguns. Conhecimento de mundo. É o conjunto de conhecimentos que adquirimos ao longo da vida e que são arquivados na nossa memória. Então, gente, tudo que você, né, aprendeu até agora, no momento que você, na idade que você tem, tá? Você vai utilizar a seu favor, né? Exemplo, né? Nós temos aqui, ó, peru, panetone, frutas e nozes. Tudo aposto para o carnaval.
pode, né? Não existe isso. Carnaval não tem nada a ver com Peru, isso aí é uma questão de quê? Conhecimento de mundo. Você sabe muito bem que Natal, né, é o quê? O Natal tem um peru, tem panetone. Aqui, olha, uma questão cultural nos leva a concluir que a oração acima é incoerente. Isso porque peru, panetone, frutas e nozes são elementos que pertencem à celebração natal e não a festas de carnaval, tá? Isso aí é um exemplo bem assim, não vou te dizer que um exemplo que não é muito sutil, tá? Tá muito assim, é claro que qualquer um ia ver isso, mas tem às vezes coisas que nós escrevemos e não nos damos conta, e sabemos até, mas não nos damos conta que está errado, que não é coerente isso. Por isso que eu peço sempre, olha, releia o texto antes de entregá-lo. Vamos lá. Bom, as dicas para melhorar a coesão e a coerência do seu texto. Tem algumas dicas, né? Como elaborar texto impecavelmente coerente e coesos na tarefa fácil. Para ajudar, trouxemos algumas dicas que podem ser valiosas para garantir a fluência de sua redação. Conjunção coordenativa, como eu já falei, né? Uso de sinônimo. Sim, para não ficar repetindo a palavra, é bom usar sinônimo. Evite palavras muito complicadas para facilitar a compreensão do texto. Às vezes quer falar bonito, né? Mas não sabe se aquilo ali tem a ver com o texto que você está fazendo. Então, na dúvida, é melhor não colocar. Releia o parágrafo escrito, leia bastante para adquirir conhecimento, enriquecer seu vocabulário. Coloque-se no lugar do leitor e veja se seu texto está claro. Assim, isso é ótimo, entendeu? Será que ele vai entender o que eu estou escrevendo? Não é só pela letra, não. Eu estou falando pelo contexto mesmo, gente. Será que vai entender? Ih, caramba. Então, aí vai lá, lê, ó. Se você entender, então, capaz do seu texto estar bem coeso e coerente. Bom, também nós podemos botar os usos dos pronomes pessoais, caso oblíquo, do caso reto, uso dos pronomes demonstrativos. Ok. Conectivos, né? Os conectivos, eu falei ali, né? São palavras e expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência das ideias. Esse papel é desenhado, sobretudo, pelas conjunções, palavras invariáveis, usadas para ligar os termos às orações no período. Além disso, alguns advérbios e pronomes também podem exercer essa função. Os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento do texto, uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Assim, se forem mal empregados, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem o texto. É lógico. Se você colocar ali um conectivo que não cabe naquela frase, naquela oração, naquele período, naquele parágrafo, vai ficar desconexo. Bom, exemplos de uso de conectivos. Primeiramente, né, gostaria de que você ouvisse o que eu tenho a dizer. Aqui eu coloquei alguns, né, depois vocês leem, alguns conectivos, tá? Conectivos porque você pode usar. Mas também aqui tá mostrando, né, conectivos que usam no começo da frase também, né? Não é só no meio, não, tá? Bom, diferença entre coesão e coerência. Coesão e coerência são diferentes de modo que um texto coeso pode ser incoerente. Ambas têm em comum o fato de estarem relacionados com as regras essenciais para uma boa produção textual.
A coesão textual tem como foco a articulação interna, ou seja, as questões gramaticais. Lá, já a coerência textual trata da articulação externa e mais profunda da mensagem, onde acontece entre as partes do texto. Ou seja, então, coesão textual está ligado ao que? As questões gramaticais, e coerência textual está ligado às partes do texto, tá? Aqui eu deixo um exercício para vocês fazerem. Por favor, faça no caderno, coloca o nome e a série. Aqui também é o restante, né, do dever. E na número 2, eu pedi para vocês construam um mapa mental sobre o assunto coesão e coerência. Eu botei um modelo aí, tá? Se vocês puderem fazer uma parte branca, né, uma folha sem pauta, eu agradeço, porque fica bem melhor. Se ver se vocês conseguem, tá? E o que você vai colocar no meio, ó? Nome do assunto, coesão e coerência textual. Vai perguntar que é a parte importante. O que é a parte importante? Eu vou botar lá, nesse texto mesmo vem dizendo. Tem a estrutura, tem o que tem de importante lá? Tem os conectivos. Então, gente, é só olhar para fazer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula, tá? Tudo de bom.